Paz do Senhor, meninas. Boa tarde. Nós retornamos. Ok? Eu quero deixar aqui uma palavra, mais uma tarde. A todos que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Mais uma live de testemunho, mais uma live da manifestação do Senhor, do operado, realizar dele. É Deus que faz, é Deus que opera. Live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Como eu estava falando anteriormente, eu quero deixar uma palavra de início nessa tarde, que está lá em Salmos 25, seu verso 8 e 9, que diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos ao seu caminho. Então, nosso Senhor, Ele é bom, Ele é reto, Ele é fiel, é Ele que guia, é Ele que faz todas as coisas. Ele guia os humildes na justiça, Ele ensina os mansos, né? Como eu estava falando, Jó, ele não conhecia o Senhor. Jó, ele sacrificava, Jó era justo, Jó era correto, mas Jó teve que passar pelos processos, né, da vida para poder conhecer a Deus. No final do livro de Jó, a fala de Jó é: hoje eu te conheço, antes eu te ouvia falar, hoje eu te conheço, né? Então, é uma live de testemunho, é uma live da manifestação do Senhor. Precisamos declarar e falar os feitos do Senhor, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus opera. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso, Ele faz infinitamente mais do que pensamos e esperamos, porque a glória e a honra é dele. Amém? Mislene, você conseguiu mandar para mim? É batalha, irmãos. É um trabalho. E a gente sabe que existe guerra. Tudo é para a honra e da glória do nome do Senhor. Eu coloco aqui, mas não aparece a opção para mim aceitá-la. Instagram aí tentando boicotar o negócio. Existe isso também. Conseguiu? Conseguiu, Mislene? Eu tô mandando aqui para te adicionar. No caso, você aceita e entra. Estranho, né? Aleluia, Jesus. Tudo é para a glória do teu nome, é da manifestação do teu nome, os testemunhos são do teu nome, as vidas são para o teu louvor, para a manifestação da tua glória. Estranho é aparecer aqui, não chegou, né? E eu tô mandando pra você e tá como se foi, entendeu? Estranho isso, né?
Guerra, gente. É batalha. O negócio tá normal. O Instagram está normal. E não está entrando. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não está entrando. Realmente não está entrando. Aqui aparece o pedido. Você pode enviar para mim. Aí eu aqui aceito. Só que até você enviando para mim, não está aparecendo aqui para mim. E quando eu envio para você, não libera. Estranho, né? Muito estranho. É guerra, gente. Quando a gente fala que é guerra, as pessoas acham que não é. Tem tanta gente fazendo várias lives, né? De coisas que não edificam o Senhor. E as coisas funcionam, acontecem, né? De qualquer maneira. Mas quando é pro nome do Senhor, as coisas se complicam, né? Tem barreira, tem empecilho, tem batalha. Não é verdade? É mole não. Mas a gente não é de desistir. A gente é de permanecer. Aqui aparece 3 pedidos de solicitação. Vamos lá. Acho que agora eu consegui, Mislene. Conseguiu entrar, Mislene? Ô, Glória. Só aceitar. Meu Deus! Deus é Pastora, bom! eu tô toda É arrepiada. guerra! Eu tô toda arrepiada aqui, dos pés à cabeça. Porque toda vez que eu vou falar do meu testemunho, acontecem muitas guerras. E isso já foi em igreja também. Microfone. Acredita que o som para de funcionar. Microfone para. Eu não consigo chegar na igreja. Tem muita batalha. Porque a gente sabe, né, que o nome do Senhor será glorificado. Nós somos uma voz, né? Meu Deus! É uma voz que está trazendo uma mensagem. É uma voz profética, não é uma voz qualquer. Então, vai vir sim os empecilhos, as barreiras, para que cale a nossa voz. Sim, exatamente. Mas a gente entende, né? A gente entende. A gente sabe Entendeu? com quem a gente está lidando, a gente sabe. Aí. Mas, enfim, vencemos. Aí. Quero primeiro agradecer, louvar a Deus pela tua vida, pelo teu trabalho, por Mulheres com Espada. Só quem tem coragem se levanta, né? Tem muita gente se levantando, mas pouca coragem. E eu quero parabenizar pela tua coragem de se levantar nesse tempo tão difícil, em meio de tantas pessoas, né, que não conseguem. É uma triste realidade do meio cristão. Não conseguem aplaudir quem está de pé, não conseguem aplaudir quem tem algo que o coração de Deus projetou, né? Mas você tem vencido essas guerras e está aí de pé, levantando outras mulheres. É para isso que estamos aqui. Mulheres com Espada, mulher com Bíblia, mulher pronta para a guerra, mulher que edifica a casa do Senhor, né?
Então, eu sei que você já orou, mas eu quero agradecer a Deus rapidamente mais uma vez. Pai, eu quero louvar a Deus pelas pessoas que estão entrando nessa live. Pai, eu quero louvar a Deus pelo ar que respiramos, pela oportunidade de falar do teu nome. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Alexandra, pelas mulheres com espada, pelo quarto de guerra, que tem sido algo sobrenatural. Milagres ali acontecem, testemunhos acontecem, mulheres têm viradas de chave, Senhor. Então eu engrandeço o teu nome, porque através dessa live eu acredito que a nossa voz irá chegar a muitos lugares, a muitas pessoas que estão precisando de ti, Pai. Que a tua palavra nos proteja, que a tua palavra nos guarde, que a tua palavra nos edifique, Senhor, e que nós venhamos sair aqui dessa tarde, Pai, sabendo que nós temos um Pai, nós temos um Pai que nos ama, que cuida, que guarda. Enquanto nós oramos, Senhor, cadeias se quebram. Enquanto nós oramos, Senhor, suicídios são cancelados. Enquanto nós oramos, Senhor, diagnósticos são cancelados. Enquanto nós oramos, Senhor, não haverá acidente, não haverá velório. Enquanto nós oramos, o câncer não vai matar as pessoas. Enquanto nós oramos, a depressão cai por terra, a ansiedade, a angústia, Glória! todo mal, Senhor, psicossomático cai por terra em nome de Jesus. Enquanto nós oramos, enquanto eu e pastor Alexandre estamos aqui na frente dessa batalha, sabendo que maior são os que estão conosco do que os que estão com eles, Pai. Nessa sexta-feira, Pai amado, nós entregamos e louvamos o teu nome. Nós entregamos e louvamos o teu nome, porque tu morreu por nós, ressuscitou por nós, desceu ao Calvário, terceiro dia ressuscitou e veio, Jesus. E é por isso que estamos aqui, saradas, Pai, saradas por ti, saradas pelo teu amor, saradas pelo encontro que tivemos contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque enquanto estamos orando, Senhor, existe divórcio sendo cancelado. Enquanto estamos orando, Senhor, existe laço de morte sendo cortado. Enquanto estamos orando, o Senhor visita, Senhor, o Rio Grande do Sul. Enquanto estamos orando, Senhor, o Senhor vai tirando o desespero daquelas pessoas e vai mostrando para ela dentro daqueles acampamentos, Senhor, que o Senhor é Deus. Vai mostrando para elas, Senhor, que o Senhor está naquela terra. O Senhor está naquele lugar, Senhor. Guarda aquelas vidas, guarda o Brasil, guarda o Rio de Janeiro, guarda a nação profética desse tempo, guarda o povo do avivamento, Senhor, guarda as mulheres, Senhor, do quarto de guerra, aquelas que pelejam, Senhor, em oração pela madrugada, aquelas que não medem esforços, Pai amado. É isso que eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, eu sinto a tua presença, Deus. Enquanto estou orando, eu sinto demônios fumaçando, estorricando, queimando, voltando para o lugar deles de origem, voltando para o inferno, desabrigando casas, desabrigando, Senhor, asilos, orfanatos, hospitais. Vai destronando todo demônio, vai destronando toda pombagira, vai destronando toda caveira, vai destronando todo demônio da morte, vai destronando e quebrando os ogdás, feitiçaria, macumbaria, em nome de Jesus, Pai. Essa oração que eu faço, Deus. Crendo que o Senhor já está aqui, crendo que o Senhor já está operando. Nós vamos falar de milagre, mas como a pastora já disse, né, a pastora Alexandra, é bom orar ao Senhor o tempo todo. Então, eu também tenho uma palavra que segue o meu coração, que segue a minha vida. Salmos 116, que diz no capítulo 17, no capítulo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Essa é a pergunta que eu indago hoje. O que nós damos ao Senhor por tudo que Ele fez em nossa vida? Por tudo que vivemos? Eu sei que aqui nós temos pouco tempo, nós já travamos aqui uma batalha para entrar, mas eu vou resumir o máximo que eu posso de alguns pontos. Deixa Deus usar. Esquece o horário. O horário é de Deus.
Amém, Jesus. Ô, É glória. minha história escreveu Jesus. A Qual foi a minha história que Jesus história. escreveu na sua vida? Eita glória! Enquanto nós estamos aqui hablando do Senhor, falando do Senhor, você vai enviando essa live para 5 amigas, para 5 mulheres, para 5 mães, para 5 pastoras, líderes, pessoas que estão precisando de ouvir a voz profética desse tempo. Nesse tempo, eu quero te dizer, eu começo o meu testemunho como de muitas mulheres comuns, como de muitas mulheres que viveram e cresceram, pastora Alexandra, a infância e adolescência dentro de uma igreja evangélica, com a sua mãe levando para a igreja, assistindo os cultos, adorando a Deus, participando de grupo das crianças, adolescentes, grupo jovem, cantata, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. A minha infância e a minha adolescência foi numa periferia muito pobre, um bairro muito humilde, né? Eu morei num quarto com banheiro com meu pai e a minha mãe, então era uma casinha muito pequena, não se chama casa, era um cubículo, como se fala, um cubículo, assim, do fogão, pegava a água na geladeira, na cama, tudo muito apertadinho, muito pequenininho, porque meus pais eram nordestinos, vieram para o Rio de Janeiro tentar a vida, tentar trabalho, e tudo muito difícil. E logo minha mãe deixou de ir para forró, deixou de ir, de tomar aquela cervejinha com meu pai, e conheceu a igreja evangélica. E ela firmou na igreja evangélica. E logo ela começou a me levar. Eu sou a primeira de 7 filhos, de 8 gestação, né? Porque um filho minha mãe perdeu. Enfim, fui para a igreja evangélica, Assembleia de Deus da Rua Almira, em Rio das Pedras, Jacarepaguá. Um tempo de bênção, um tempo onde nós florescemos ali naquele lugar. Minha mãe era muito envolvida com o círculo de oração, logo minha mãe ficou muito envolvida com as mulheres de guerra daquela igreja. E a Assembleia de Deus, antigamente, eu acho que era muito mais oração, né? A gente ficava horas na consagração de joelho, e o joelho doía, a gente queria levantar, a gente queria sair dali, porque criança não entende, né? Que a guerra vence no joelho. E as mulheres ficavam lá horas orando. A consagração era só oração, poder de Deus, manifestação de milagres, né? E palavra. Então era louvor da harpa, palavra. Porque a palavra ela sempre vai estar em primeiro lugar em qualquer coisa que você faça. E aos 9 anos, eu indo para essa igreja com a minha mãe, eu aceitei Jesus. Com 9 anos. Eu achei interessante falar isso, porque nesse dia minha mãe não foi para o culto. E eu fui para o culto porque era pertinho de casa. Com 9 aninhos, fui lá, botei minha roupinha e fui para o culto. Eu era toda emperequetada. Usava brinco, cordãozinho, anel, aquela menininha toda emperequetada, né? Acho que até hoje eu ainda sou emperequetada. Só que, naquela época, a Assembleia de Deus era muito rígida, com doutrinas, Sim. né? Com coisas que não podia. Aí eu fui para a igreja, eu lembro que estava perto do carnaval, aceitei Jesus. O pastor falou, alguém quer aceitar Jesus? Ninguém foi. Aí eu fui. Aí me cercaram, me abraçaram, que é uma criança de 9 anos aceitando Jesus sozinha. Aí eu já saí da igreja, olha só como é que é as coisas de Jesus. Eu já saí da igreja arrancando ali as pulseiras. E agora eu sou crente, não posso usar brinco, não posso usar pulseira. Botei tudo no bolsinho da minha saia e cheguei em casa. Mãe, aceitei Jesus, eu não vou poder usar mais essas coisas. Minha mãe, você aceitou Jesus? Aceitei. Aceitei Jesus. E fiquei ali naquela infância linda, maravilhosa. Depois nós fomos descobrindo, né, que o Senhor ele não está na cor do teu relógio, do teu batom, do teu brinco, do teu esmalte. O Senhor ele está nas tuas atitudes, no que você realmente muda para Deus, no seu caráter, na sua índole. As vestes que o Senhor vai te colocar são tão lindas que você vai sentir nojo de certas roupas. Você vai se sentir desconfortável com certos tipos de traje. Então ele vai modificando, o Espírito Santo, ele vai te tomando, ele vai te moldando. E ele foi me moldando. E eu fiquei naquela igreja dos 9 até os 16 anos de idade. Tive festa de 15 anos, participei de peça teatral, participei de evangelismo. Fiquei muito envolvida com a obra. Mas na adolescência, que é uma fase difícil da vida dos jovens, né?
eles ficam difíceis. Eu fiquei querendo conhecer o mundo, curiosa, comecei a ir para festinhas, comecei a participar de lugares que já não tinha tanta gente cristã. Na escola também, mudei de escola, fui para uma escola onde tinha aquela galerinha que para você ser bem aceito, você tinha que fazer tudo que eles fazem. Falta aula, fica na praia, fica em pracinha, batendo papo, repete de ano. Tudo isso, enfim, foi acontecendo na minha vida. Aí chegou um namoradinho, já quis namorar, né? Pai e mãe dizendo que não era de Deus e eu dizendo que era. Só que o menino não era nem da igreja. Aí saí da E igreja. Quando eu namorei esse rapaz que não era da igreja, com 3, 4 meses depois eu já saí da igreja. Porque os lugares que ele ia não tinha nada a ver com igreja, não tinha nada a ver com culto. E eu comecei a me achar careta na igreja, comecei a achar chato os cultos, comecei a faltar culto, não querer mais. A fraqueza espiritual me tomou e eu me desviei. Eu me afastei totalmente da presença de Deus e fui morar com esse rapaz. Engravidei desse rapaz com 16 anos. Eu engravidei da minha primeira filha, muito inexperiente. Passei momentos muito difíceis. E eu vou te dizer uma coisa, nós estamos prestes a chegar domingo, Dia das Mães. E eu quero deixar isso aqui em ressalva. Não há quem possa com uma mãe de joelho. Não há potestade, demônio, amor cego, paixonite. Não há quem possa com uma mãe de joelho. Quando existe uma mãe de aleluia. joelho dobrado, a situação pode ser de miséria, de morte, mas Deus traz vida. Então, eu saí, me afastei, engravidei. E fui ter minha primeira filha. Saí de casa, brigada com pai e mãe, fugida, fui morar com o Meu Deus. namoradinho, né? Fui morar com ele, grávida, já ali enjoando, tendo várias reações, né, de uma gravidez muito precoce. E assim, eu ficava com muita vergonha, porque não da igreja nem das pessoas, mas do meu pai. Porque eu tinha um respeito pelo meu pai, não era medo, uma admiração, eu não queria falhar com ele. Eu tinha, assim, Sim. um medo muito grande de decepcionar o meu pai. E ele falou para mim que ele me amava, né? Antes de saber que eu estava grávida, antes de saber que eu ia fugir de casa. E eu saí de casa muito triste por causa desse amor, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Quando eu saí de casa, pastora Alexandra, que eu fui morar com esse rapaz, eu já estava com 5 para 6 meses. E nós fomos morar num quartinho com banheiro também, feito de tijolo, não era embolsado, uma cama de solteiro, um fogão de 2 bocas, aquele fogão que usa assim, às vezes em bar, essas coisas. Então, tudo muito precário, tudo muito humilde. E eu chorava. Ao mesmo tempo que eu estava apaixonadinha, querendo ficar com ele, eu chorava. Eu tinha uma tristeza dentro de mim de não estar perto dos meus irmãos. Eu tinha muitos irmãos. Eu tive 6 irmãos. E eu tinha uma tristeza que me invadia à noite, um choro. E por mais que ele fizesse tudo para me agradar na época, mesmo assim eu não estava completa. Porque quando você sai de um ambiente familiar para ir para um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, você sente um vazio muito grande. Eu acredito que jovens vão assistir essa live. Eu acredito que meninas, adolescentes que estão apaixonadas, que não conseguem ouvir pai e mãe, que não conseguem Meu entender Deus. que não é hora, que não é o momento, que Deus vai preparar. Ah, eu sinto Deus, Aí, pastor, eu sinto Deus, eu sinto Deus. Escute a voz. Pai e mãe são anjos na terra, te avisando. aí. Eles são o prenúncio da verdade. Eles estão anunciando a Autoridade. verdade que vai acontecer. E eu sinto Deus aqui, porque eu não ouvi a voz de Deus, eu não ouvi a voz do meu pai, eu não ouvi a voz da minha mãe. Eu quis simplesmente fazer a minha vontade, o meu desejo. Então eu fugi, saí. Mas numa dessas noites muito triste, eu já com 7 para 8 meses, não tinha quase nada do bebê. Estava quase um ano sem falar com meu pai. Minha mãe, que me falava comigo, não tinha celular. Às vezes minha mãe ia na Barra me procurar, querendo saber como eu estava, se eu estava bem, né? E ela me via com um olhar triste. E ela ia me ver escondida do meu pai,
porque meu pai não podia nem saber que ela estava me procurando, porque eles estavam irados com a princesinha, né? A primeira filha, deixou o quartinho dela, deixou a vidinha dela, deixou tudo que eles podiam. Eu nunca passei fome, eu nunca passei necessidade do lado dos meus pais. Sempre foi uma vida muito humilde, mas com muito pão na mesa, com muita Glória a comida, Deus. muito farta. Meus pais sempre faziam cuscuz, batata doce, aquela coisa de nordestino. Então eu tinha muita fartura. Eu não posso dizer assim, eu passei fome. Não passei. Eu fui passar necessidade uma outra época da minha vida. Agora, deixa eu te dizer, Deus é justo, Deus é fogo consumidor e a justiça de Deus, ele chega. E Deus, ele não vai te perder para o inferno como ele não me perdeu. Como a vida de Jó, Meu pastor, Deus. que tu citou. Eu sinto Deus aqui. Tu citou a vida de Jó. Glória a Eu Deus. passei por estreitos que eu me sentia como Jó, porque eu sabia Meu da palavra, eu Deus. conhecia o amor de Deus, mas eu não conhecia Deus, eu não tinha Que intimidade, eu isso? não tinha revelação do Jesus. Cristo ressurreto, eu não tinha aquele Aleluia. envolvimento, eu não tinha o sobrenatural de Deus ainda não tinha acontecido comigo. E ele estava me Maravilhoso. preparando para que isso acontecesse. Ele iria se revelar para mim. Mesmo eu fugindo, mesmo eu indo por outros caminhos, Deus, ele Meu nunca Deus. vai desistir de você. Ele não vai desistir do chamado, da história que ele reescreve na sua vida. Aleluia. Eu fui ter esse bebê. Numa dessas noites, dormi com 8 meses e a barriga ali, um incômodo, uma dor de cabeça. Eu não sei se eu sentia mais saudade de casa. Eu não sei se eu não estava bem por entender que a decisão que eu tinha tido de estar do lado dessa pessoa não era a decisão correta. Não era a decisão... Aquele castelinho de paixão foi se desmontando, porque vai desmoronando tudo. Você vai vendo uma pessoa É verdade. grosseira, você vai vendo uma pessoa que faz ignorância, você vai vendo uma pessoa que não te compreende. Então, o beijinho já não substitui mais as coisas importantes da Aí. vida, né? A sedução, o sexo, nada substitui o amor de Deus, o amor que ele tem por você. E eu passei mal uma noite dessas e não acordei. Dormi e não acordei, pastora Alexandra. E eu entro na primeira fase do meu testemunho. Eu dormi, deitei, tomei banho e não acordei. Vocês têm noção do que é isso? Você dormir e não acordar mais? Eu fui acordar quase 30 dias depois, eu não lembro exato, porque às vezes me foge, mas vocês vão entender por quê. Eu fui acordar no Hospital Miguel Couto. Eu tinha sido levada por ambulância porque eu estava tendo um eclâmpsia, um pré-eclâmpsia dentro de casa. Mulheres que têm eclâmpsia, a pressão sobe, a pressão desce, a pressão junta e a pessoa fica lista. Os nervos, eles começam a se contorcer e você perde todo o equilíbrio. Então eu cheguei no Miguel Couto com eclâmpsia total e eles imediatamente me levaram para a sala de cirurgia. Eu estava toda torta, toda contorcida. Eu não me lembro de nada, isso tudo foi relato que eu ouvi dos médicos, enfermeira, minha mãe, que depois chegou lá, minha ex-sogra, meu ex-esposo que estava lá comigo, porque eu não casei, né? Eu me juntei com ele, mas ele era meu esposo ali na época, o pai dessa criança, e eles me levaram para o centro cirúrgico com eclâmpsia total. A pressão já tinha subido toda. Eles não tinham mais o que fazer e eles entraram em concordância em dizer: olha, nós precisamos tomar uma decisão. Eles viraram para o pai dessa criança e falaram: a gente não vai conseguir salvar as duas. A gente vai precisar salvar ou a criança ou a mãe. Você precisa dar essa resposta agora, porque senão nós vamos perder as duas. Vamos perder a criança e vamos perder a mãe. E ele falou: eu não saio desse hospital se as duas não saírem vivas. E ele era estressado. Ele falou: eu quebro esse hospital todo.
E eles levaram a Mislene para a sala de cirurgia. Quando chegaram lá, fizeram uma cesariana corrida. Sabe aqueles pontos corridos, assim, bem rápido? Costuraram a minha barriga como se eu já tivesse morta. Costuraram para enterrar. A carne era uma dobrada por cima da outra. Então, tiraram o bebê com 8 meses e 1,8 kg, levaram para a incubadora porque o bebê tinha vida e o bebê estava bem ainda. Mas eu estava ali, pronta para ser colocada no saco. Eu não respondia, eu não tinha batimento cardíaco, eu perdi a pulsação. Eles me entubaram e me colocaram em coma induzido. Meu Deus. A morte estava ali. A morte estava comigo. A morte estava agarrada a mim. Me colocaram no coma e eu fui para a sala do CTI. Chegando lá, fiquei naquele coma, né, toda, com aquela aparelhagem toda. E foram passando-se os dias. E os médicos disseram para minha mãe, numa das visitas, talvez 3, 4 dias depois, uma semana depois, não sei. Nós já fizemos tudo que poderíamos fazer, ela não responde. Ela não acorda. O cérebro dela talvez não esteja mais funcionando, porque o eclâmpsia foi tão forte que mesmo que ela acorde, mãezinha, falando para minha mãe, ela vai acordar com sérios distúrbios e desequilíbrios, porque o cérebro dela passou por uma pancada muito forte. Então, eles deram como se eu tivesse tido já só o cérebro funcionando, né? E aquela morte. Eu estava morta em cima da cama do Miguel Couto, e não tinha esperança para os médicos, para o meu ex-marido, para aquele povo que estava ali, né? E minha mãe saiu daquele quarto de CTI e isso é muito interessante, porque ela não aceitou, né, a palavra de morte que estava decretada sobre a minha vida. Me deixou ali naquele coma, induzido, e foi para casa. Ela relata que foi procurar uma irmã, que era muito conhecida no Rio das Pedras como irmã de oração. Irmã do coque. Não julguem as irmãs do coque, as irmãs do roupão. Deixa elas usar roupão, gente. É com ela mesmo. Olha aí, gente. Não se mete nisso. Não se mete em quem não bota maquiagem. Não se mete em quem não pinta a unha. Não se mete com o povo que é estranho. Não se mete com esse povo estranho da terra, Naramanassi. Deixa esse povo que vive em monte, vive em monte. Deixa esse povo que dorme lá, que acampa lá. Deixa eles. Deixa eles. Deixa esse povo que grita, gritar. Deixa esse povo que pula, pular. Deixa esse povo que roda, rodar. Naramanassi. Deixa, não se mete com eles. Não se mete com esse povo. Esse povo estranho tem algo diferenciado. Esse povo estranho tem um contato estranho com o povo do céu. Esse povo é o povo que Deus colocou aqui na terra. Então, deixa esse povo fazer do jeito deles. Não julguem. Porque eu já fui muito julgadora, falando que Deus não precisa de roupão, que Deus não precisa disso. É mistério, é dele. Se Deus não te chamou assim, amém. Fica na tua, faz o teu. Coloca lá do teu jeito, vive do teu jeito, mas não julgue quem é estranho, porque quem é estranho também é do céu. E torça e peça a Deus para ficar mais estranho, porque quanto mais estranho, mais tu fica, mais intimidade tu tem com Deus. Eu não sei esse negócio, pastora Alexandra, mas eu acho que as pessoas olham e falam, pastora Alexandra é uma mulher estranha, ela é meio diferente, ela não é igual todo mundo, não, é esquisita. Deixa esse povo esquisito, estranho, que esse povo tem uma senha. Esse povo tem senha do céu, esse povo tem senha do sobrenatural. Jesus. Deixa, passando a paz. Aramanassi. Passando isso, Jesus. Minha mãe foi atrás de uma mulher dessa estranha. E chegou lá na pastora, que na época nem era pastora. E falou para ela, olha, o médico disse que minha filha está em coma induzido com morte.
E não tem mais jeito. Eles vão desligar os aparelhos porque não tem mais o que fazer. Ela teve uma bebê. Ela teve uma bebezinha linda. Nasceu com 8 meses. Tá bem. Mas ela está morta lá no Miguel Couto. Eles estão esperando para desligar os aparelhos. Ela pegou essa irmã, e eu não esqueço do nome dessa irmã, irmã Sebastiana. Irmã Tiana, o povo de Jacarepaguá conhece ela, tá? Tá viva, é do céu. Minha mãe saiu desse lugar, marcando data e hora, falando amanhã, na hora da visita, estaremos lá. Deus tem um mistério com esse povo. Ela falou, a gente vai na hora 9ª. A gente não vai na visita da manhã, a gente vai na visita da tarde. A gente vai na visita das 15 horas. Aramaná. A gente vai na hora da virada. A gente vai na hora da troca de turno. É onde está saindo Satanás e está entrando Deus. É onde está saindo o inferno e está entrando o céu. Oh, Jesus. Quem é do céu entende os mistérios. Coisa linda! Quem é do céu entende. Ela foi lá, marcou a hora 9ª com ela. Tá, vamos embora. Foi para casa. Falou com meu pai. Meu pai já estava 1 ano quase sem me ver. Minha mãe falou, se você não visitar a sua filha, você só vai visitar ela no cemitério. O médico disse que ela não tem vida. Nós vamos enterrar ela semana que vem. E amanhã, se ela não acordar, acabou o prazo. Os médicos já deram todos os remédios, já injetaram tudo. Ela não acorda. Tem uma pessoa morta, sua filha está morta no Miguel Couto. Ela disse que meu pai é muito broncudo, fechou os olhos, desceu lágrima, paraibão brabo, falou, amanhã eu vou ver ela. Quando ele disse isso, minha mãe falou que começou a orar, porque meu pai não era crente. Meu pai foi ser crente muito depois, foi muito joelho da minha mãe. Pai era cachaceiro, mulherengo, de bar. Mas Deus fez a obra, hoje é obreiro da casa do Senhor. Glória a Deus. No outro dia foi lá. Meu pai, a irmã do Coque, minha mãe, meu ex-marido, que também não acreditava em Deus. Enfim, ficaram todos lá de fora. E o médico falou assim, só pode entrar um por vez. É CTI, minha querida. Ela tá ali com morte. Não pode entrar todo mundo, não. Aí foi. A minha mãe falou assim, então entra você. Hoje eu não vou entrar, não, que eu já entrei. Irmã Sebastiana entrou e orou. Entrou e fez uma oração silenciosa, relata minha mãe. Fez a oração, passou um óleo ungido, porque crente tem que ter óleo ungido. Passou óleo ungido nos pés gelados, nas mãos geladas, roxa. Falou que eu estava gelada, roxa, porque CTI é gelado, né? Aí tu não sabe se tá morta ou se é o ar-condicionado. Mas eu estava lá gelada. Gelada, e ela passando aquele óleo ungido na minha boca, no meu nariz. E eu fiquei toda ungida. E ela saiu lá de dentro, foi lá para fora. Foi lá para fora, falou para minha mãe, já foi orado. Deus tem um plano. E aí minha mãe ficou doida. Que plano? Vai levar, vai descer a sepultura, né? Vai sair? Deu algum sinal? Porque a gente vive, né? A gente quer sinal, a gente quer ver. A gente é igual Tomé, a gente não admite não, mas a gente é igual Tomé, a gente quer ver. Aí a irmã foi embora. Não, vamos embora. Embora, mas não tem mais nada, não. Nada. Passou. De madrugada. Vem cá, Gilene, rapidinho. Vem cá, a profeta, quando foi lá, ela te sacudiu na cama? Ela falou isso que te digo? Arrancou teu braço, tua perna? Ela não me sacudiu, ela não gritou, ela não rodou, ela não falou línguas estranhas. Isso. Ela não, ela silenciou. A pessoa tem que entender isso. Tô toda arrepiada. Ela fez isso? Não, ela tinha uma chave e um comando. Não ela teve tinha uma chave e um comando. Executou conforme o mestre mandou. Exatamente. Aquela que é doida, aquela do coque, aquela que todo mundo julga. Ih, que mulher estranha! O que essa mulher tá fazendo aqui? Ela entrou calada no hospital, quietinha, ungiu meus pés, ungiu minhas mãos. Está calada, né?
como Elias, como Meu Eliseu, um Deus, menino, que coisa respirando, linda. falando nada, só respirando perto da boca, só chegando pertinho, porque a É, sombra do profeta ainda ressuscita. é, Aramaná. minha filha. Eita, Jesus, até depois de morto você vai ter vida. Então tá, ela É, saiu quietinha de dentro daquele hospital, porque profeta não precisa. Ele sabe a hora de agir, é cirúrgico. é, Ela tô saiu sentindo ele quieta. aqui. É Tá forte o cirúrgico. mistério, Jesus. Tá muito forte esse mistério, Que pastora. isso? Que negócio é Vou esse? voar aqui, meu Eita, Deus. Jesus! A profeta entrou calada dentro do CTI, ungiu meus pés, ungiu minhas mãos, respirou perto do meu rosto. Ela deve ter Coisa soprado ali: Jesus, é linda. contigo. Já fiz a minha parte, faz a tua Opa! vontade. Porque É profeta não isso fica aí. assim, acorda, ressuscita. Isso, não, Não! quietinha, calada. Faz o teu querer, faz a tua vontade, Senhor. Acabou. Amo Profeta isso. do céu, gente. Profeta do céu não tem malabarismo. Não É precisa outro jogar. nível. Ora, Manasse. Que Profeta do isso? céu, ele é criterioso nas suas atitudes. Ha, 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 ha. A mulher saiu quietinha lá de dentro. Ela não espalhou para ninguém. Orei pela missionária, orei pela Mislene. Orei para Deus ressuscitar ela. Vocês vão ver milagre. Não, calada. Porque você não tem que falar os milagres que Deus faz através de você, não. Deixa a pessoa falar, meu querido. Deixa alguém se revelar. Olha eu aqui me Deixa a revelando hoje. testemunha. Deixa, porque fica aí, porque já ressuscitei tanto, já orei por. Cara, para de se exaltar. Se Deus tirar o talento, se Deus tirar o dom, não sobra nada de você. Ora, Aí, Manassi, Aramanás. que Se Deus isso? tirar, não sobra nada de você, só uma carne podre, Verdade. imunda na terra. Então, deixa Deus te usar e seja humilde, seja quieto, seja sigiloso. Glória. Ele vai te honrar na hora certa, ele vai te exaltar na hora certa. Você Verdade. não se apresenta, é ele que vai te apresentar. Essa mulher saiu de lá de dentro daquele hospital. A minha mãe esperando a profeta falar alguma coisa. A profeta saiu calada e foi fazer as coisas dela, porque profeta é ocupada. Profeta não vive de porta em porta, não. Profeta só vive ocupada. Ela tem as coisas da casa dela para fazer, da igreja dela para fazer, ela tem o ministério Meu dela, Deus. tá? Ela não vive de. Jesus. Ela não consegue, ela não tem tempo para WhatsApp, para Instagram, para Facebook, ela não joga piada, ela não faz postagem direcionada a Meu ninguém. Deus. Tudo que ela faz é Tá voltado a terrível. Deus, tudo que ela é voltado à Glória a obra. Deus. Ela honra o marido, ela honra os filhos, ela honra o Meu líder, ela Deus. honra o pastor, ela. Aramanassi. Ela é Glória a virtuosa, Deus. gente. Dá licença. Profeta de verdade. Eu tô suando aqui, eu tô sentindo ele. Meu Deus. A profeta foi embora, calada e quieta. E ficou lá minha mãe e meu pai esperando uma notícia. O que vai acontecer? Não está acontecendo nada. Se profeta não tem poder, não aconteceu nada. Se profeta aí não é usado, não aconteceu nada. Continua em coma. Vai todo mundo embora. Quando dá meia-noite para 1 da manhã, o povo vai lá. Vai lá na UTI. Porque eu estou me debatendo toda, querendo me desamarrar. Porque eu estava amarrada. Eu estava presa, mas Jesus reescreveu a história. Tirou as Ô, cordas, glória. tirou as algemas, tirou os cadeados, tirou tudo que me prendia à Glória. morte. Tirou. E o médico teve que vir correndo e falar assim, ela está acordando. E quando eu Meu acordei, Deus. gente, os médicos ficaram uma correria, porque vocês não sabem o que é uma ressuscitação dentro do hospital. Os médicos ficaram numa correria e chama um e chama outro. Quando você olha, você não sabe se morreu quando acorda, porque é um monte de médico de branco, né? Você tá onde? Porque eu não lembrava de nada. O eclâmpsia foi tão forte que eu tive a amnésia total da mente. Eu não sabia que tinha tido filho, eu não sabia onde estava, eu não sabia que tinha pai, que tinha mãe. Eu olhava para aquilo e não via nada. Eu fiquei assustada. O meu eclâmpsia deu apagão na mente, deu um apagão na minha mente. E por dar esse apagão, eu fiquei
ali por muito tempo sem lembrar das coisas. Aí vem a médica, vai explicando, vem a assistência social, vai explicando, você teve um bebê, você ficou em coma tantos dias, fizeram tudo para você acordar, né? Aconteceu isso, isso, tá. No outro dia, eu ainda não tinha nem como segurar minha bebê. Eu nem sabia, Aramanás, que tinha uma vida esperando por mim. Sabe de uma coisa? Meu Tem uma Deus. vida esperando por você sair dessa morte. Tem uma vida esperando por você sair dessa dormência, dessa apostasia. Levanta, acorda, porque tem uma vida dependendo de você. E eu acordei. No outro dia, levaram a bebê para amamentar. A bebê logo amamentou, e a assistência social ali comigo, a sua bebê. Meu ex-esposo entrou, olhou a bebê, me olhou, chorou, as pessoas muito emocionadas, né? Porque achando que já estava para a morte mesmo, mas a Deus tinha um plano ali naquele momento. Minha mãe, quando chegou no hospital, só chorava, chorava, chorava. E aí chegou a hora da visita. Alguns dias depois, entra meu pai. Eu, sem lembrar das coisas, olhei para o meu pai e falei: é meu pai, é meu pai. O amor era tão grande que na hora que eu olhei para o meu pai, eu entendi que era o meu pai que estava ali. Quando o seu pai se apresentar, você vai saber que é o seu pai. Você vai reconhecer a voz do seu pai. Porque Aleluia. o pai terreno é o pai espiritual que Deus manda. É. Então, quando ele está dando cortes, quando ele diz não vai, ele sabe o que está dizendo. Quando ele diz não faz, ele sabe o que está fazendo. Então eu ouvi a voz do meu pai, a paternidade de Deus caiu sobre mim. Jesus. E eu precisava daquele abraço nele, chorar ali com ele, eu só chorava. Eu tenho pai, eu amo meu pai, pai me perdoa. E eu gritava, pai me perdoa. Eu falava em voz alta, Alexandra, pai, me perdoa. Pastora, foi um negócio tão forte que a assistente social que estava do lado, ela começou a chorar. E aquela mulher, ela é treinada para isso. Ela vê isso o tempo todo, reações de emoção. Aquela mulher começou a chorar quando eu falava, pai, me perdoa, pai, me perdoa. Porque eu não estava pedindo perdão só ao meu pai terreno. Eu estava pedindo perdão ao meu pai do céu. O meu Deus, o meu Jesus poderoso. Ele que estava ali me curando, me sarando, me salvando. E dizendo, eu estou reescrevendo a tua história de novo. Eu abracei meu pai. Ele foi embora, eu tive alta, eu fui para casa com a minha filha, com essa criança, com esse marido. Minha mãe foi me visitar algumas vezes e enquanto ela me visitava, ela sempre me via com um olhar triste. Você pensa que está feliz fora da presença de Deus? Você pensa que consegue viver sem Deus? Você não consegue, para de mentir para você mesmo. Para de fingir que está tudo bem. Para de disfarçar. Deus está falando com você aqui essa tarde. Não dá mais para ficar num relacionamento raso com Jesus. Em tempos de guerra, é hora de mergulhar mais fundo. É hora de se dedicar a uma santidade. Mesmo que ninguém acredite, seja santa, se resguarde. Mesmo que ninguém te olhe com o olhar de mulher de Deus. Se posicione como mulher de Deus. Se posicione, porque as pessoas vão ver você posicionada e vão falar, ali vai uma santa mulher de Deus. Ali vai um santo homem de Deus. O posicionamento precisa ser teu. Não dê tempo para falácias. Não abra brecha, não abra janelas, não abra lacuna. É tempo de ressuscitação. É tempo de milagre do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa. Passei um tempo sem coragem de me levantar. Eu ia para aquela casa com aquele homem, com aquela criança, e era como se eu estivesse numa
tristeza tão grande que eu não me sentia na terra. Era como se eu estivesse boiando num vazio tão grande. Não tem como explicar com palavras. O medo, a dor, a culpa. Eu carregava muita culpa. Eu carregava muito medo. Mas eu continuei aquela vida. Eu continuei aquele casamento. Eu continuei aquele negócio. Dentro do meu testemunho, tem muitos testemunhos. Aconteceram outras coisas muito sobrenaturais comigo. Mas a gente vai precisar de uma segunda live, porque é muita coisa. Eu vou encerrar no tempo em que minha mãe chegou lá em casa. Eu estava tão deprimida que eu não comia e não bebia. Eu emagreci muito, muito, muito. Fiquei curioso. Ela falou que eu não falava, a voz não saía, porque você chega num nível de depressão que você quer falar e não fala. Uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande. Desejo de morrer frequente, você acorda e dorme querendo morrer. Só quem tem depressão sabe, entende o que eu estou dizendo. O alimento não tem gosto, então você não consegue mastigar. Quando eu fui sair desse nível de depressão, a minha mãe falou para mim assim: filha, lembra de Jesus. Lembra que Jesus te ama. Lembra que Jesus pode te dar uma segunda chance e você pode sair dessa dor. Dá uma chance para Jesus, ele te ressuscitou. Ele te tirou de um coma, eu te vi morta, eu te vi gelada. Eu te vi sem vida, eu te vi toda entubada. Eu ouvi o médico olhar para mim e dizer: não tem mais o que fazer. Não tem mais jeito. Só que o Deus que existe na minha vida, filha, eu dobrei o meu joelho, eu acreditei que ele ia te tirar daquele coma e que ele ia te ressuscitar. E ele fez. Então não se deixe morrer de novo. Não se permita. Acorde, filha, você tem uma bebê para criar. Eu comecei a melhorar aos poucos, ela me alimentando com uma sopinha. Eu fiquei um tempo ali na casa desse meu ex-marido e nós moramos muito tempo juntos. Nós tivemos 11 anos juntos. Eu tive uma segunda filha e o casamento foi cheio de turbulências, muitos altos e baixos. Foi uma vida muito sofrida. Eu comi o pão que o diabo amassou 10 vezes por uma escolha errada, uma decisão errada na minha vida. Tive momentos muito difíceis. Quando a segunda bebê nasceu, eu vivi outros processos. Eu tive um parto cesárea, foi tudo bem, ela nasceu, ficou bem. Eu continuei vivendo com esse ex-marido e aos 24 anos, quando Jesus percebeu que tudo que eu tinha passado, eu não fui à casa do Senhor agradecer, eu tinha vergonha de entrar na igreja. Eu tinha vergonha de ver crente, eu fugia de crente. Eu tinha vergonha até do próprio Jesus, eu não conseguia falar com Jesus. Eu estava com 24 anos, uma filha de 3 e outra de 4. Uma tarde, eu senti os 2 joelhos muito inchados e quentes. Sabe quando o diabo está rodeando e Deus pergunta para ele: de onde tu vens? E ele diz: eu venho de rodear a terra. E Deus fala para ele: tu viste meu servo Jó, íntegro, reto. Só que Deus não podia falar isso de mim. Tu viste minha serva Mislene? Ela não está no meu caminho, mas eu tenho uma obra na vida dela. Eu sei o que eu tenho para fazer, eu vou reescrever a história dela. E quando Deus vai reescrever a minha história, o diabo ele pede permissão para tocar de novo na minha vida. E Deus dá essa permissão. Toca, mas não mata, porque eu tenho um projeto. Vai ter aflições que você vai passar, que Deus vai permitir que você seja tocada. Mas você não vai morrer ainda. Meu Deus.
eu fui cometida de uma inflamação no ligamento dos joelhos. Eu tive deslocamento de rótulas. Eu perdi o movimento das duas pernas, pastora Alexandra. Com 24 anos, eu parei de andar e me tornei uma aleijada. Lá está eu no Miguel Couto de novo, para operar os dois joelhos, porque a inflamação que eu tinha podia ir para outros músculos do corpo. Meu Deus. Era algo inédito, era uma doença rara. E tá lá eu, na sala de cirurgia, operando os dois joelhos. 62 pontos em um joelho, eu tenho as cicatrizes, 54 em outro. Os dois joelhos foram abertos, costurados e fechados. Foi como se abrisse uma janela em cada joelho. Deram os pontos e colocaram gesso da coxa até a ponta do pé. Fui para casa com aquele gesso. Não conseguia cuidar das crianças. Minha mãe pegou as duas crianças e meu ex-marido ficou tentando cuidar de mim. Era uma aleijada, sem expectativa nenhuma de voltar a andar. O médico falou, tudo vai depender do tempo. Nesse processo do aleijamento, eu estava morando num barraco. Tinha saído do quarto e estava morando num barraco. E era na favela, onde tinha muitos barracos perto um do outro, com muitos pontos de gato, de luz, aquele monte de fio embaralhado que tem em favela. E depois de algum tempo da minha mãe ter levado minhas duas filhas e eu estar nesse sofrimento muito grande, eu me vi de novo sem vida. E quando eu fiquei sem vida, ali, aleijada, eu desejei a morte de novo. Eu queria muito morrer. E numa daquelas tardes que eu estava sozinha dentro de casa, já ia fazer para 3 meses que eu estava engessada. O gesso era podre, porque não tinha como tomar banho direito, fedia. E um certo dia eu acordei com uma infecção e eu fiz as fezes em cima da cama, porque não tinha como me locomover sozinha. Pastora Alexandra estava podre e fedendo. Aquela diarreia passou para dentro do gesso, escorreu. E eu fiquei a tarde toda ali, em cima daquelas fezes, sem conseguir me locomover. Eu gritava que queria morrer. Eu queria muito morrer. E como a casa era muito pobre, eu ficava planejando como eu ia me matar. Ele saiu para trabalhar, para fazer algum bico, ele fazia muito bico. Saiu para trabalhar e eu fiquei só, e ele falou assim, a vizinha vai olhar você. Eu falei, tá bom. Só que aconteceu alguma coisa também com a vizinha, que ela não foi até lá. E era um dia de verão, um barraco de telha, quente. Imagina, 40 graus, eu com sede. E toda evacuada, com muitas fezes. Eu gritava, gemia. Eu só pedia para morrer. Eu preciso morrer. Eu não quero viver. Eu peguei o fio da tomada, o fio do ventilador. Eu conto esse testemunho em alguns lugares. Eu desencapei aquele fio, eu queria morrer. Quando eu abri aquele fio para botar a parte na tomada que eu queria, desejei a morte naquele momento. Eu pensei, vou morrer recrutada, vou me matar hoje, não tem mais sentido viver. Só que na hora que eu botei a mão naquele fio, pastora Alexandra, faltou luz naquela comunidade e não voltou. Não dava para morrer porque não tinha parte elétrica, não tinha luz. Não dava para morrer. E eu pedi, eu preciso morrer porque não tem mais sentido a minha vida. Essa vizinha
chegou quase à noite já, e ela começou a me limpar, me dar um banho com uma toalha molhada. Ela colocou água na minha boca e falou: para com isso. Lembra das suas filhas, você tem 2 meninas lindas, você precisa reagir. E eu estava em cima daquela cama desfalecida, como morta. Não tinha sentido nenhum viver. Mas sabe o que eu preciso dizer para as pessoas que estão assistindo essa live? Você precisa viver porque Deus vai reescrever a sua história. Aleluia. Eu fui para o médico, fui levada ao médico, tiraram aquele gesso das minhas pernas, com muita fisioterapia, com muito Deus, com muita oração. Eu senti o movimento das minhas pernas voltarem. Hoje eu ando para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Hoje eu saí da depressão para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu saí de um relacionamento tóxico que eu tinha anos atrás para a honra e glória do nome do Senhor. Eu soube muito bem o que era ser ameaçada. Eu soube muito bem o que era ser ameaçada de morte. Eu soube muito bem o que foi ser traída. Eu soube muito bem o que é a dor de você não ser amada, de você não ser cuidada. Eu sei o que é a dor de você ter sede e ninguém te dá água. Até que um dia Jesus falou: filha, se tu beber da minha água, tu nunca mais vai voltar a ter sede. Aleluia. Você precisa beber dessa água que é Jesus. Você precisa beber dessa água, porque quando você bebe dessa água, Jesus restitui a tua vida. Aleluia. Ele restitui o movimento do seu corpo. Todo membro do teu corpo que estava paralisado, toda mão mirrada, ela vai voltar. As minhas pernas voltaram a funcionar, eu voltei a andar. O meu cérebro começou a funcionar e eu comecei a raciocinar, comecei a lembrar de coisas. Glória a Deus. Eu comecei a lembrar de como eu chorava na presença de Jesus, de como era bom estar com Ele, adorando a Ele, louvando a Ele. Que toda bebida, que toda cachaça, que todo pagode, que todo funk, que todo forró, que todo homem, que toda bandeja das trevas não era maior do que o amor que eu tive. Nada que ofereçam para você nessa terra é maior do que o amor que você tem. Jesus, Ele está te oferecendo dessa água hoje. Glória a Deus. Você nunca mais vai voltar a ter sede. Espírito Santo. Você vai ter um encontro com esse Jesus vivo, ressurreto. Aleluia, Jesus. Que vai restaurar o teu casamento, que vai te dar um homem que te ame de verdade, que vai te dar uma Glória família de verdade. Você vai sentar na mesa, você vai ter vinho, você vai ter pão, você vai ter palavra, Aleluia. você vai ter amor, você vai ter afeto. Todo desbloqueio está sendo quebrado. Agora ele vai desbloquear Aleluia. os bloqueios que Satanás colocou na tua vida. As mentiras que Satanás investiu em você. Ele vai desbloquear a tua história. Ele vai reescrever a minha história como reescreveu a minha. Ele vai reescrever a sua. Ele está dizendo para você hoje: se dê uma chance. Se permita. Se permita viver o novo de Deus. Se permita viver o sobrenatural de Deus. Eu entendo que Jesus me ressuscitou para profetizar as nações. E Ele está dizendo: profetiza no vale de ossos secos. Profetiza no Brasil, profetiza na família, profetiza sobre os teus filhos. Pastor Alexandra, nós precisamos voltar a ter crentes malucos que passam pelas ruas falando: eu louvo, eu amo ao Senhor. Nós precisamos botar louvores altos dentro da nossa casa. Nós precisamos colocar azeite ungido na salada, na comida do nosso filho, na roupa das nossas crianças. Nós não podemos deixar Satanás invadir a nossa casa. Nós não podemos deixar o inferno saquear as nossas famílias. Nós estamos num tempo de viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus está chegando sobre a minha e sobre a tua vida agora.
Do jeito que ele me Aleluia. tirou do leito, do jeito que ele me tirou do coma, do jeito que ele me tirou do aleijamento, do jeito que ele me tirou da Aleluia, depressão, do Jesus. jeito que ele me tirou do vale da sombra da morte. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque eu estou te olhando, eu estou te vendo, eu te reconheço, eu sei que tu é o meu filho. Ai, volta para casa, porque ele está te Aleluia. esperando. Ele tem uma sandália nova, para de comer porcaria. Ele tem vestes novas, ele tem um anel de compromisso para colocar no teu dedo. Você não é Aleluia. resto. Você não vai ficar sendo de um e de outro. Você é de um só. Glória a Deus. Você é só de Jesus. Para de se Aleluia. prostituir. Para de se permitir que o inimigo use você na terra. Deixa Deus te usar. Porque quando ele pegar para te usar, ele vai te usar com força. Ele vai te usar com determinação. Aleluia. Ele vai te usar na hora certa para pessoas certas. Ele vai fazer conexões na terra. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus restituiu o meu casamento. Eu tenho uma família, eu tenho filhas criadas, Ele me deu uma profissão, Ele me deu um ministério, Ele me deu, Ele continua me dando, Ele continua jorrando. É uma água que não para de jorrar, é uma água que não para de descer. Essa água invade hoje a tua casa, ela entra aí nessa sala, pastora Alexandra, ela está lavando a água que rio, porque existe um rio que corre com águas cristalinas do alto trono de Deus. Essa cachoeira cai sobre você agora e Ele está dizendo: eu tenho sobrenatural, eu posso te tirar do nada e te colocar no muito, eu posso te exaltar nessa terra, eu posso fazer coisas grandes com você. Pare de fugir daquilo que Deus tem determinado para a tua vida. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher restaurada com uma história reescrita pelo dedo de Deus. Hoje eu não tenho medo de andar na rua, hoje eu não tenho pânico, hoje eu não tenho depressão, hoje eu não tenho ansiedade. Pelo contrário, Ele falou: filha, eu vou fazer você estudar a tal ponto que você vai conhecer a mente humana. Você vai ser psicanalista e vai trabalhar para mim na terra, Aramanassi. Vai trabalhar para mim na terra. Porque o inimigo, ele tem sugado as mentes. O inimigo, ele tem sugado as mentes, o psique do ser humano. E hoje eu trato mulheres, eu trato crianças, eu trato homens, porque Deus está te chamando para tratar de pessoas, para tratar de almas. Ele vai te dar as ferramentas certas na hora certa. Ele vai fazer acontecer. Mas, missionária, eu não sei por onde começar. Somente começa. Somente começa. Porque você tem um pai que é dono do ouro e da prata. Tem projetos ricos descendo Aramanassi na terra agora. Tem projetos ricos descendo na terra agora. Porque a mala de ouro, quem abre é Ele. E Ele está dizendo: eu queria profetizar. Eu quero profetizar porque eu estou sentindo. Abre a tua mão. Abre a tua mão porque Deus está me dizendo: eu vou descer e vou prosperar em algumas vidas só para provar que eu sou Deus na terra. Eu vou tirar pessoas de lugares obscuros. Eu vou apresentar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus quer te mostrar, ninguém te esconde. Quando Deus quer te esconder, ninguém te acha. Mas chegou o tempo dele te apresentar na terra para algumas pessoas. Chegou o tempo dele te apresentar na terra para alguns lugares. Ele está dizendo: eu te apresento uma faculdade. Eu te apresento um trabalho novo. Eu te apresento um projeto novo. Eu te apresento um ministério novo. E dentro desse ministério, sabe o que ele está dizendo para você? Continua. Não para. Deixa falarem. Deixa zombarem. Deixa rirem de você. Deixa te massacrar. Porque quanto mais você for pisada, melhor será o antídoto que você será nessa terra. Aleluia! É você verdade. Está virando antídoto e não percebe. Eu tô te espremendo porque tu é remédio na vida de alguém.
Uia. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus. Chega uma nova fase onde muitas coisas aconteceram, mas hoje eu quero deixar esse testemunho de morte e vida. Eu quero deixar esse testemunho porque hoje é interessante dizer o seguinte: você pode percorrer a muitos deuses, mas só Ele é o Senhor dos Senhores. Você pode ir para as muitas religiões, mas só Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Eu não tinha paz, eu vivia escondendo o telefone, eu vivia numa vida, tinha que entrar num carro, sair no outro, uma vida perigosa, uma vida bandida, uma vida arrastada por Satanás. Hoje eu sou honrada por Deus. Eu vou a lugares maravilhosos. Ele proporciona o melhor dessa terra. A geladeira tá farta, sim. A despensa tá farta, sim. Para glorificar o nome do Senhor, eu não tenho espaço no guarda-roupa para tanta roupa que o Senhor me dá, que pessoas abençoam. O meu perfume é Ele que me dá, pastor Alexandre. Meu calçado, Bíblias e Bíblias, livros e livros. Tudo. O Senhor vai te dar tudo. Os mínimos detalhes, porque Ele faz. Ele faz infinitamente mais além daquilo que você está esperando. E Deus está dizendo, fala para o meu povo que eles estão pedindo muito pouco, porque eles precisam olhar com outros olhos. Deus, Ele quer entregar coisas grandes nas tuas mãos. E nós ainda somos um povo que olhamos com um olhar pequeno. Mulheres com Espada não é do Brasil. Mulheres com Espada é da nação, é do mundo, é dos países, é da África, é de Portugal. Mulheres com Espada é de todos os cantos dessa terra. Mulheres que guerreiam, elas não vão ficar entre quatro paredes. Para de prender ministério alheio. Teu ministério vai voar, teu ministério vai criar asas, teu ministério vai crescer. Por quê? Porque Deus é na tua vida. Simplesmente porque Deus não vai te perder. Missionária, mas eu tô aqui agarrado nas drogas, nos vícios, na prostituição. Meu Deus. Eu estou aqui agarrado com meu amante, com a minha amante. Eu estou aqui, eu não consigo sair disso. Eu não consigo sair da fornicação. Eu não consigo sair da pornografia. Eu não consigo sair, eu estou preso. Eu já fiz campanha, eu já subi monte. Amanasse. Nós estamos aqui contigo. Nós entramos nessa live na hora nona, na hora da virada, 3 horas da tarde. Glória. E é agora que Deus está entrando com essa chave para a tua vida e dizendo, até hoje tu era, agora tu não é mais. Tem uma nova história. Tem uma nova história para você. Glória a Deus. Jesus, eu quero ser grata, pastor Alexandre. Aleluia. Eu quero ser grata por esse momento. Eu quero ser grata porque eu sinto meus pés pegando fogo aqui. Eu queria correr, eu queria gritar. Eu queria correr, eu queria gritar, mas eu só quero agradecer por esses momentos, porque eu sei que tem pessoa aí do outro lado que vai ouvir essa live e vai viver uma nova história. E eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Isso, Jesus. É Fortex. Não quer dizer que tem a segunda parte. Meu Deus! A segunda parte é terrível. Meu Deus. A segunda parte fala de perdão. Perdoar é o tema, né? Perdoável. Meu Deus, olha aí. Terrível. Algumas pessoas perguntaram, né? Eu li aqui algumas perguntas. Sim, a live ela fica gravada, tá? Aqui na página do projeto. E posteriormente ela vai para a página do YouTube, tá? Projeto Mulheres com Espada lá no YouTube. Se você não segue, segue lá, comenta, compartilha. Esse trabalho aqui
eu não faço esse trabalho aqui porque eu quero ficar famosa, porque eu quero seguidor, porque eu quero dinheiro, porque eu quero agendas abertas. Gente, não é sobre isso. Não é. Eu mesma não gosto dessa exposição. Mas eu estou debaixo de um comando, de uma ordem que não vem de mim. Vem de Deus. Deus me visitou na minha casa. E ele falou assim, eu quero que você faça uma live. E eu falei assim, Jesus, mais uma? Aí o Senhor falou assim, vai ser pela página do projeto, no Instagram, e eu quero que você coloque no YouTube. Aí eu falei, Jesus, como é que é isso? Eu não sei mexer no YouTube. Eu não tenho domínio na plataforma do YouTube, né? E nem aqui no Instagram, né? Eu vou mexendo, eu vou usando. E aí eu falei, tá bom, Senhor, e como é que vai ser isso? E o Senhor falou assim, o comando é, eu quero mulheres com testemunho. Você vai buscar mulheres que têm testemunho comigo. Mulheres que vai manifestar a minha glória. Aquilo que eu fiz na vida delas. E eu falei assim, tá, Senhor, mulheres com testemunho. E qual é a ordem, como é que vai ser? Né? É um diálogo com ele. Eu não faço nada de mim não, amadas. Eu tô falando isso aqui porque vai ficar gravado, vai ficar perpetuado. Porque as pessoas acham, porque todo mundo faz live e você faz também. Não, porque é bonitinho, eu vou fazer também. Isso. Entenda isso, eu quero deixar aqui bem claro. Não é sobre o que todo mundo faz. Claro, tem várias lives maravilhosas, pessoas sérias, né, que estão ali debaixo de uma ordem de Deus, como eu também aqui estou. Então ele falou assim, eu quero assim, na página do projeto, e você vai botar no YouTube. Eu falei, Jesus, no YouTube, não faz isso comigo não. Aí o Senhor falou assim, é necessário, porque eu quero que o mundo ouça a minha voz, aquilo que eu faço e aquilo que eu realizo na vida das pessoas. Porque as pessoas estão desacreditadas de quem eu sou. Daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo, eu continuo sendo Deus de ontem, de hoje, serei eternamente. A minha mão não está encolhida para operar. Milagres, prodígios e maravilhas, eles ainda acontecem, mas é para aqueles que creem, é para aqueles que se submetem, é para aqueles que obedecem. E eu falei, tá bom, Senhor, e qual é o nome do tema dessa live? E aí o Senhor falou comigo, minha história escreveu Jesus. Então não fui eu, Alexandra, que montei essa frase. Não, 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 não. Foi o Eterno que me deu. Eu escrevi no meu caderno aqui e eu falei, tá bom, Senhor. E aí o Senhor foi me direcionando as mulheres, eu fui convidando. Tem aí bastante mulheres aí até setembro. A agenda aqui já está pronta de mulheres. Algumas eu tive que antecipar devido às suas agendas, né? Porque são pastoras de igreja, umas são psicólogas, outras são psicanalistas, outras vão viajar. Elas têm também as suas programações, as suas vidas particulares, mas em momento nenhum elas se negaram de estar aqui testemunhando. Então, você que está aqui, você que vai ver posteriormente, seja abençoado, seja edificado, seja transformado, porque eu creio que essa chave que virou aqui nessa tarde, ela está virando aí na sua vida. Né? Receba da parte do Pai. Creio que Deus está falando com várias pessoas e outras mais vai falar. Pessoas que viveram o que você viveu, ou viveu até pior, ou parecido. Então, Deus está falando assim, ó, eu faço, eu opero. Olha para minha filha, quem ela era. Olha o que a minha filha passou. Olha os momentos que ela teve na vida dela. Eu não deixei de estar presente na vida dela. Então, hoje, você olhar para a Mislene, né, a pessoa que ela é, mas ninguém viu o passado dela. Essa é a geração de hoje. As pessoas nos julgam, mas não sabem quem nós somos.
não sabe de onde Deus nos tirou, não sabe os processos que nós passamos para poder amadurecer, para poder crescer, ter maturidade, entendimento, para que lá na frente o Senhor nos entregue uma chave, uma ferramenta, nos entregue um tesouro para a gente manusear. Então, se eu hoje estou aqui, houve processo. Se Mislene está aí hoje, houve um processo. Sim. Se Deus tem levado a Mislene para ministrar em vários lugares, cuidar de várias pessoas, ela tem uma história. Ela tem uma autoridade para ministrar porque ela viveu. E a gente só ganha autoridade no mundo espiritual para trazer ele para o mundo físico quando a gente vence. Quando a gente passa pelas etapas com o papai, quando a gente vence os processos, os desertos, a gente vence a morte, a gente vence a doença e fala, não, o sangue de Jesus me remiu, o sangue de Jesus me limpou. Hoje, ó, eu posso estar aqui falando, ó, eu sou uma pessoa curada, eu não tenho mais depressão, eu não tenho, né, síndrome do pânico, eu não sou mais aquela que se colocava no lugar de pobre coitada, eu não sou mais aquela que se auto-sabotava. Não, eu tenho uma identidade, eu sou a Mislene, né? Eu tenho uma paternidade, eu tenho um Deus, eu tenho um pai que cuida de mim, que me direciona e que é presente na minha vida. Então esse é o pai que nós apresentamos para vocês nessa tarde. É o pai que cuida, é o pai que zela, é o pai que também puxa a nossa orelha, é o pai que também nos coloca de castigo, senta aqui, cara para a parede, o nosso pai também faz isso, quando a gente não está conforme a vontade dele. É verdade. Mas esse é o nosso Deus. Né? Eu quero agradecer mais uma vez a Mislene, né? Uma amiga, uma pessoa que está sempre aí pronta aí, ó, QAP pro reino. O reino chama ela eis-me aqui, envia-me a mim, não tem esse negócio que é longe, que é perto. Não. Ela vai, ela dá conta do recado, né? E isso é muito bom. Jesus quer esses tipos de pessoa. Andina é lá da Angola, né, Andina? Eita! Tu é da África, não é isso? Ela sempre acompanha a gente, está lá no quarto de guerra. Que bem. Escreve aí para mim. Você é da onde mesmo? Tu é da África ou da Angola? Jesus. Moçambique. Eu sei que essas terras aí, ela já tinha falado comigo. Ela sempre está com a gente aí no quarto de guerra. Amém. Seja bem-vinda. Deus está falando contigo, né, Vaso? Do outro lado do mundo, papai falando contigo e te tratando, hein? Olha Deus aí, hein? Ô, glória. Então, nessa tarde, né, agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco. Até a próxima live, né? Vamos fazer próxima live. Vamos fazer nosso print? Vamos fazer nosso print? Faz. Faz aí. Vai fazer aí? Boa. Espera aí. Já foi. Pronto. Foi? Foi. iPhone é bom, hein? Deixa eu ver semana que vem quem é. Meu Deus do céu. Semana que vem. Hoje é 10, né? 10. Jesus, é muita mulher forte para contar testemunho aqui. Pastora Ana Marta também tem um testemunho muito forte. Né? A gente vai ter uma live na quarta e vamos ter uma live na sexta, tá? Porque, como eu falei, depende da agenda das meninas, né? Mas a gente não vai deixar de estar. Angola, ela respondeu aí, ó. De Angola, tá aí com a gente. Meu Deus. Ela sempre, quando pode, tá lá no quarto de guerra com a gente. Então, agradeço a cada uma de vocês. Deus abençoe a vocês. Vai estar lá no YouTube, quem quiser ver depois, que aí dá para ver na televisão, né? Grandão. Dá pra ver grandão. Daí, vai ficar aqui também na página do projeto. Marca alguém, compartilha com alguém, envia para uma amiga, né? Para alguém que precisa ouvir esse testemunho. O nome do canal lá é Projeto Mulheres com Espada, tá bom? Quem quiser entrar no grupo da Mulheres com Espada, eu deixei o número aí, ó.
Tá aí fixado. Quem quiser entrar no grupo, a gente faz uma live toda quinta-feira à noite, 10h30 da noite. O nome é Quarto de Guerra. Nós nos reunimos para palavra, oração e testemunho. Tem sido bênção. Quarto de Guerra de ontem foi até 2h da manhã, gente, pegando fogo. Muito mistério, revelação, Deus indo no profundo, revelando aí, ó, coisa no secreto na casa das irmãs. Mislene, o negócio ficou estreito. Eu tive que cortar, porque senão eu acho que ia até de manhã. Eu falei, irmãs, eu tô cansada, senão não aguento, vaso aqui não aguento. Era muita revelação e eu falei, meu Deus, eu não aguento. Não, vaso não aguento. Mas quem quiser participar, é um tempo bom que nós temos nos encontrado para orar, para receber palavra, para receber destino para a nossa vida. Amém, meninas? Beijo no coração de vocês. Beijo, Mislene. Meu amor, nós nos obrigada, encontramos. filha, com Deus. Já nos encontramos aí, na caminhada. Isso aí, amém. Beijo. Fica com Deus. Aqui. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.